Boa tarde, terceiro ano. Hoje a nossa aula é de ciências, tá? Então, para essa aula de hoje, vocês vão pegar o livro de reforço, tá? Junto com o livro de reforço, vocês vão pegar o livro de ciências também, para estarem fazendo as pesquisas, né? Do jeito que vocês fazem na sala de aula, tá bom? Então, vamos começar, né, a explicação sobre os conteúdos de ciências, tá bom? Então, nós vamos falar hoje do conteúdo de ciências sobre a água, os seus estados físicos, né? A qualidade da água, o ciclo da água na natureza e o tratamento da água, tá certo? Então, vamos começar pelos estados físicos da água. A água ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso, né? A água no estado sólido ela é encontrada nas geleiras, né, a neve e nos icebergs. A água no estado líquido é a água que encontramos nos mares, nos rios, nas torneiras. É a água que a gente consome, né, própria para o nosso consumo. E a água no estado sólido, líquido e gasoso. No estado gasoso é quando atinge uma temperatura elevada, né? Como assim? Quando colocamos uma panela no fogo, né? Essa água ela vai esquentando e quando ela começa a ferver, né? Vai saindo aquele vapor, né? Aquela fumacinha, né? Então aquela fumacinha ali, aquele vapor é a água no estado gasoso, tá certo? E esses são os 3 estados físicos da água. Agora a gente vai falar sobre as qualidades da água. Então a água ela pode ser potável, que a água potável é a água própria para o nosso consumo. Essa água potável ela é limpa, ela não tem cheiro, ela não tem cor e nem tem sabor. Por isso que ela é própria para o nosso consumo, tá certo? A água poluída é a água suja. Nessa água poluída contém impurezas, sujeiras, né? É por isso que essa água poluída a gente não pode consumir, tá bom? Água doce é a água que a gente encontra nos rios, nos lagos, nas lagoas, nas fontes, né? Então essas águas aqui, elas são chamadas de água doce. A água mineral, na água mineral, ela contém sais minerais, né, em grande quantidade, tá? Então essa água mineral aqui também, ela é apropriada para o nosso consumo, tá? Água salobra. Água salobra, ela é levemente salgada e não forma espuma. Por exemplo, se eu pegar essa água salobra, né, e colocar sabão em pó dentro, ela não vai fazer espuma. Por quê? Porque ela tem um pouquinho de sal. Então, o sal, ele não deixa que a água faça espumas, tá certo? A água termal, não existe impurezas nem sal nessa água termal, mas ela tem uma temperatura elevada, ela é um pouco quente, certo? A água termal é quente. A água destilada ela é constituída de hidrogênio e oxigênio, tá certo? Essas são algumas das características, né, das qualidades da água. Agora nós vamos ver o ciclo da água na natureza. O ciclo da água na natureza é o movimento que ela faz na natureza. Ela ocorre através do processo de evaporação das águas da superfície e também pela transpiração dos seres vivos. Então, o ciclo da água na natureza ele acontece dessa maneira. A água que está na terra, né, com o vapor, com a quentura do sol, vai esquentando, vai subindo aquele vapor, né, e vai direto para as nuvens. Das nuvens, quando elas estão muito carregadas, elas começam a jogar gotinhas de água na terra, que é a chuva, né? Então esse é o processo da água, do ciclo da água. Sai da terra, sobe para as nuvens, das nuvens saem e voltam novamente para a terra na forma da chuva, né? Que a chuva cai na terra e vai molhando novamente a água, a terra, né? E aí começa novamente o processo. A água quando esquenta sobe, vai para as nuvens e faz o mesmo processo. Então esse é o ciclo da água na natureza, tá certo?
Essa foi a atividade, né, a explicação de ciências. Agora, nós vamos abrir o livro de reforço, né, e vamos explicar questão por questão para que vocês possam responder, tá certo? Então, a primeira questão da página 52, vocês já abriram o livro aí de reforço, página 52, vocês vão... Pronto, podemos começar? Então, vamos lá. Na página 52, a primeira questão diz assim: quando você está com sede, logo se lembra de beber água, porém ela também tem outros usos. Quais são os outros usos? Para que mais que a gente utiliza a água? Além de beber, a gente utiliza a água para quê? Então você vai escrever aqui há outros usos que você faz com a água, tá certo? Na segunda questão, sublinhe apenas as frases corretas. Então, as frases que estiverem falando da água, sobre a água, estiverem corretas, vocês vão passar um tracinho embaixo. E as que estiverem erradas, vocês não sublinham, tá certo? Então, vamos lá. A letra A diz assim: a água que contém impurezas é considerada poluída. Se estiver certa, você sublinha, se não, não sublinha. B, água poluída serve para ser utilizada em nossa casa. Tá certo ou tá errada? Letra C. A água contaminada ela pode causar hepatite, febre, tifoide e outras doenças. A água contaminada é água suja. Então, a água suja, ela causa doenças, né? Essas doenças aqui. Então, se você estiver achando que está certa, você sublinha. Se estiver errada, você não sublinha. Na terceira questão, você vai completar as frases com as palavras do quadro. Então, as palavras do quadro são salgada, água, doce e cachoeira, né? Então, você vai completar aqui cada item desses com uma dessas palavras aqui do quadro, tá certo? Na próxima questão, quarta questão, você vai pintar num círculo abaixo a parte referente à proporção de água em nosso planeta. Ainda ontem na aula de geografia nós falamos sobre isso, né? Que o nosso planeta ele é composto por 75% de água. Então, você vai pintar o que você acha que é 75% aqui nesse círculo, tá? E vai deixar apenas um pedacinho sem pintar, que é os 25% que é composto por terra. Na quinta questão, você vai explicar por que a água é considerada um solvente universal. Solvente é quando pode se dissolver, tá? Então, por que ela é considerada um solvente universal, né? Na sexta questão, você vai observar as figuras e vai completar aqui esse processo aqui de acordo com o que vocês estão vendo nas figuras, tá bom? Na página 53, qualidades da água. Então, eu falei agora há pouco sobre cada uma dessas qualidades da água. Então, você vai numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, na primeira tem assim: letra A, água potável. Letra B, água poluída. Letra C, água doce. D, água mineral. E, água salobra. F, água termal. E G, água destilada. Então, você vai procurar cada uma dessas tipos de água aqui e vai numerar de acordo com as letras aqui que você achar que está correto, tá certo? De acordo com cada uma dessas propriedades aqui da água. Na segunda questão, você vai completar as frases com as palavras do quadro. Então, tem 3 frases, tem 3 palavras: salgada, doce e solvente. Então, você vai completar cada frase com uma dessas palavras. Na terceira questão, você vai colocar V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, né? Então, V se forem verdadeiras e F se forem falsas, tá? Você vai lendo cada uma e vai vendo se ela é verdadeira ou se ela é falsa, tá? Na página 54, você vai, na primeira questão, escrever os números de 1 a 4 para representar a ordem do ciclo da água. Então, eu falei agora há pouco como é que acontece o ciclo da água. Então, o que acontece primeiro? Né? A água vem de onde? Né? Aí você coloca o número 1. Depois que a água sai de lá, ela vai para onde? Coloca o número 2. Depois vai para onde? O número 3 e por último o número 4. Tá bom?
Observe as figuras abaixo e escreva as etapas de como as chuvas se formam, tá? Então, a imagem 1, 2 e 3 está no livro de geografia de vocês. Então, vocês vão pesquisar lá e vão escrever o processo aqui de acordo com as imagens, tá? Na terceira questão da página 55, você vai desembaralhar essas letras e vai escrever cada uma das palavras que você encontrou depois que desembaralhou, tá certo? Agora, falando sobre o tratamento de água, né? Evitando desperdício. Na primeira questão, é uma atividade de pesquisa. Você vai pesquisar em livros ou na internet e vai escrever no seu caderno como é feito o tratamento da água aqui na nossa cidade, tá? Então você pesquisa que lá tá explicando a você como é que é feito esse tratamento da água, tá? Como é feito, qual é o processo que é feito, tá? Na segunda questão você vai escolher um país de sua preferência, né? Vai pesquisar sobre a metodologia, como é que eles fazem o tratamento da água nesse país que você escolheu, tá? Na terceira questão, você vai fazer um X somente nas frases verdadeiras. As frases que forem verdadeiras, você faz um X, por exemplo. Para evitar o desperdício de água, eu devo... Então, para evitar o desperdício de água, o que você deve fazer? Você deve fechar o chuveiro enquanto ciência boa? Então, você vai lendo cada opção dessas e vai marcando as corretas. Na quarta questão, é uma outra atividade de pesquisa. Você já ouviu falar da ETA Guandu? Você vai pesquisar e vai escrever abaixo sobre esta, que é a maior estação de tratamento de água do mundo, em produção contínua. Então, você vai pesquisar sobre essa ETA Guandu e vai escrever aqui, tá certo? Na quinta questão, falando sobre o tratamento de água nas estações, marque com um X as alternativas verdadeiras. Então, você vai marcar apenas as alternativas verdadeiras aqui, tá certo? Na sexta questão, você vai escrever 5 maneiras criativas de evitar o desperdício de água. Então, você vai escrever aqui 5 maneiras que você deve fazer para evitar o desperdício de água. Na sétima questão, você vai... sobre as medidas que devem ser tomadas para que o desperdício de água seja evitado, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, o que é papel do governo, né, para evitar o desperdício de água? O que é papel da população, o que é que cabe à população? O que é que as indústrias devem fazer para evitar o desperdício de água? Então, você vai procurando aqui e vai colocando as letras correspondentes a cada uma delas, tá certo? E na oitava questão, você vai fazer um desenho de uma atitude que costuma ser realizada em sua casa para evitar o desperdício de água. Pronto, essa é a atividade de ciências, né? Vocês vão estar fazendo. Lembre-se, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar disponível, né, no horário da sua aula para tirar as suas dúvidas, tá? Junto com essa aula de ciências, vocês têm também uma atividade na folhinha de tabuada, tá? Nas páginas 6 e 7, tá? É só adição e subtração. Vocês vão só responder as continhas de adição e subtração. Adição é juntar, subtração é tirar, tá? Então, uma boa atividade, né? E não esqueçam de, se tiver alguma dúvida, mande mensagem ou áudio que eu vou estar tirando as suas dúvidas, tá certo?